Fala pessoal, aqui é André Terra da CLP Fácil falando. Hoje eu vim falar para vocês de um tipo de controle que é muito comum, tanto em máquinas, quanto em processos industriais. Dá só uma olhada aqui na minha tela aqui, tem uma telinha aqui dentro do meu projeto aqui que é de uma máquina extrusora, Máquina que tem esse tipo de controle que eu vou falar para vocês aqui. E não só a máquina, tá? Processos também, tá? A máquina extrusora é que é muito comum nesse tipo de máquina, Eu já trabalhei muito direto com fabricantes de máquina, desenvolvendo projetos para extrusão de tubo, extrusão de perfil, aquelas máquinas pelletizadoras, máquina de sopro, e todas elas têm esse tipo de controle. É muito comum, esse tipo de controle nessas máquinas. E esse tipo de controle que eu estou falando que é tão comum, é o controle de temperatura, Eu acho que tudo quanto é processo industrial é muito comum, Você ter um controle de temperatura e até vários tipos de máquinas. Sempre vai ter alguma temperatura de um tanque, ou de um fluido, ou temperatura de caldeira. Vixe, tem vários tipos de controle de temperatura que a gente utiliza dentro da indústria ou numa máquina. Quando a gente fala de controle de temperatura, é muito comum a gente ter esse tipo de configuração de hardware, igual eu tenho aqui no meu CLP, aqui na minha bancada, que eu já vou te mostrar. Dá só uma olhada aqui. Eu tenho aqui na minha bancada uma CPU do S7200, só para ilustrar esse projetinho aqui, E para exemplificar, eu tenho aqui o meu conjuntinho. Esse daqui vai fazer o meu ferro de solda aqui, Ele vai fazer o papel aqui da minha resistência elétrica, que vai estar gerando o calor, Aqui eu tenho um sensor de temperatura, no meu caso aqui é um PT100, tá? Normalmente nas aplicações a gente usa um termopar tipo J, termopar tipo K também, E aqui eu tenho o meu relé de estado sólido, O relé de estado sólido, ele é o que vai controlar a potência que está sendo enviada aqui para minha resistência, tá? Então, no caso do meu CLP, eu tenho o seguinte aqui. Eu tenho o meu sensor de temperatura, meu PT100, que está ligado aqui nesse conversor aqui da Conexel, que ele vai ler o meu sensor de temperatura aqui e vai converter para um sinal aqui, esse cabinho que está ligado aqui, um sinal de 0 a 10 volts que está entrando na minha entrada analógica do meu CLP. E para controlar aqui a potência do meu relé de estado sólido, eu tenho esse cabinho aqui que é uma saída digital do meu CLP, que está conectado aqui, uma saída digital, é esse cabinho vermelho aqui. Ele que vai controlar através de um sinal, como se fosse um PWM, um sinal pulsado, a potência que vai ser enviado aqui para o meu canhão da minha extrusora, que está representando a minha extrusora. Tá? A minha resistência da extrusora, de uma zona da extrusora, na verdade. E vai realimentar através desse sensor aqui, mostrando a temperatura lá na minha tela. Então vamos ver agora na tela do CLP como fica o controle de tudo isso. Então aqui no meu CLP eu tenho essa telinha aqui que eu criei para o exemplo, E eu vou só simular a minha tela aqui, deixa eu colocar para ele simular a tela. E lá eu tenho um CLP físico, Então eu vou simular a minha tela aqui no computador, comunicando com o meu CLP físico, que está aqui na minha bancada. Deixa eu ver se ele já abriu aqui. E deixa eu comunicar agora aqui com o meu CLP. Deixa eu ver se minha IHM já abriu. Tá aqui, minha IHM já está aberta. Tá? E quando a gente fala de controle de temperatura, o principal bloco que a gente vai utilizar é o bloco PID. Tá? Deixa eu até abrir aqui na tela, só para mostrar para vocês. O bloco de PID é uma das formas de você fazer o controle da temperatura através do que a gente chama de malha fechada. Tá? E por que malha fechada? Malha fechada porque, vou mostrar aqui, vou dar um exemplo nesse bloco de controle de PID, que é um dos modelos mais utilizados na indústria. O bloco tem aqui, então, um set point de temperatura, por exemplo. Dando um exemplo agora na aplicação que a gente tem de controle de temperatura. Ele tem sempre um set point que você vai indicar, do controle que você vai ter que fazer, que você quer fazer. No nosso caso aqui vai ser o nosso set point de qual é a temperatura que a gente quer que atinja. Tá? Depois a gente tem a realimentação, por isso que é em malha fechada, porque o bloco ele vai ter uma saída para fazer o controle do acionamento, para dar potência para a minha resistência elétrica, ali no que eu mostrei aqui na minha bancada, vai controlar a potência que está sendo enviada para a minha resistência elétrica, e a retroalimentação que vem lá do meu sistema, forma a minha malha fechada, vai estar entrando aqui nessa entrada do bloco que é a minha leitura da temperatura. Tá? Então o bloco praticamente ele funciona assim, ele vai lendo a temperatura e até que a temperatura alcance o valor desejado aqui do meu set point. E o meu relé de estado sólido vai sendo controlado através dessa saída aqui de PWM. O relé de estado sólido vai receber esses pulsos do PWM, que vai vir da saída digital do meu CLP e vai estar mandando potência para minha resistência elétrica lá. Tá? Então deixa eu até monitorar o bloco, como eu estou com o CLP físico lá.
Ó, por aqui dá para vocês já terem uma ideia. Ó, eu estou com o meu sensor de temperatura. Ele está indicando aqui os 27 graus, que é a temperatura ambiente aqui no momento, né? O meu set point está zerado e a potência que ele está enviando nesse momento para a minha resistência está sendo zero, porque nesse momento no meu bloco aqui, eu estou aqui no o modo, né, de controle, ele está em zero. Esse modo de controle em zero significa que o meu PID está desligado nesse momento, tá? Ele não está em automático, que a gente fala, tá? Eu explico com bastante detalhe isso dentro do curso que nós temos de programação, né? O curso online de programação de CLP, que vai do básico ao avançado, e a gente tem um módulo exclusivo sobre o controle PID, sobre o algoritmo de controle em malha fechada, né? Com vários exemplos que dá até para você simular no seu computador, com um simulador. Tá? Eu mostro como você simular sem precisar ter um equipamento físico igual o meu. Tá? Dá para você treinar no seu computador. Então, vamos aqui ao meu exemplo. Deixa eu ver só se eu consigo colocar a tela aqui do lado, que eu queria mostrar a tela para vocês também. Então, eu tenho minha extrusora, vou na minha página de temperatura aqui, por exemplo. Né? Então, vamos lá agora fazer o controle. Vou ligar, vou colocar um set point primeiro aqui, vou colocar 70 graus, vai, que eu quero que a minha resistência, lá, o meu ferro de solda, no caso aqui, né, aqueça até 70 graus. Então, vou habilitar o que eu chamo de zona 1. Nas máquinas extrusoras, zona 1 é como se fosse uma das zonas, uma das resistências de aquecimento da minha extrusora. Né? Olhando aqui no meu desenho, a simulação que a gente está fazendo, imagina que você teria uma máquina dessa, e aqui eu tenho várias zonas. Zona 1, 2, zona 3, 4, 5, 6, 7, 8... Tem máquinas que tem até muito mais zonas de aquecimento, tem zonas de aquecimento no cabeçote, que a gente chama, né? Mas enfim, é só a título de demonstração aqui para você ter uma ideia. Então, coloquei o meu set point, você viu que no bloquinho do PID dele já até apareceu aqui o set point, ó, 70 graus. Então vou habilitar agora a minha resistência aqui. Liguei ele aqui, ó, você viu que automaticamente ele tem um status aqui que eu criei já para indicar que ela está aquecendo, né? Então ela vai começar a subir a temperatura agora, nesse momento. Se eu olhar o meu bloquinho aqui agora, deixa eu só descer um pouquinho aqui, você vê que mudou o estado dele, ó. O estado ele já está em 3, significa que ele está no estado automático, que ele começou a realizar o aquecimento. Tanto é, ó, que se você olhar aqui a temperatura começou a subir, ó, 31 graus, 32. Vamos dar uma olhada ali no meu relé de estado sólido, como que ele está funcionando. Nesse momento, ó, o meu relé de estado sólido, ó, você vê que ele está piscando o LEDzinho dele, né? Ele está piscando a saída digital do meu CLP aqui, ó. Então ele está modulando a potência para minha resistência elétrica, tá? E lá na tela, lá você pode ver que a temperatura está subindo conforme ele está modulando, mandando esses pulsos, né? Para ter um controle fino da leitura de temperatura que ele está tendo aqui da minha resistência. Tá? Então acompanha na tela aí que a temperatura está subindo, né? Já até passou um pouco aqui do meu set point, né? Quando ele passa assim no set point é porque a gente precisa fazer alguns ajustes, o que a gente fala dos parâmetros de PID, tá? Ou fazer até o auto-tuning, né? Self-tuning, que tem aqui dentro do CLP, né? Esse auto-tuning, ó, tem até um gráfico aqui, olha só que legal, eu coloquei na tela um gráfico aqui. Deixa eu ver só se a gente consegue, ele está mostrando o vermelhinho. Eu tenho aqui, né, a temperatura atual, a gente está com 83 graus, o meu set point está com 70 graus, tá? E tem aqui a legenda, né? A temperatura é o vermelhinho aqui, o set point é meu azul. Você viu que aqui, ó, ele deu um overshoot, que a gente chama, né? Ele passou muito do set point, tá? Ou seja, eu preciso fazer um pré-tuning, preciso fazer um ajuste dos meus parâmetros PID, né, que é o proporcional, aqui o ganho proporcional, aí eu tenho a minha variável integral e a minha variável derivativa. Né? Essas são as 3 principais variáveis que a gente tem que fazer os ajustes. Parâmetros esses que pode ser calculado direto pelo próprio CLP automaticamente, tá? A gente fazendo um auto-tuning, né, ou pré-tuning, ou final tuning, né? Tem vários conforme o modelo da CPU, do CLP, às vezes ele traz um nome diferente. Mas o que é isso? É fazer esses cálculos automáticos para que a temperatura tenha um controle bem preciso, para que ele entre certinho dentro, né, na faixa ali do set point e não dê esse overshoot que deu igual aqui na tela. Né? Agora provavelmente ele vai controlar, ele vai descer um pouquinho para o 70, vai subir novamente, que ele vai tentar controlar essa temperatura para deixar ela dentro dos 70 graus, que é o meu set point aqui. Você vê que a todo momento, ó, o set point, o PID, né, ele está trabalhando aqui, né, ele está os 70 graus, ele já está chegando aqui a minha temperatura atual, né, já está abaixando, está chegando a 71 graus aqui, né, e provavelmente eu acredito que ele vai ficar aqui sem eu mexer no PID. Eu acredito que apesar de ter dado esse overshoot que ele deu aqui no início, né,
que ele passou demais do set point, eu acredito que ele vai ficar dentro dos 70 graus, né? Isso é coisa só de ajustar os parâmetros do PID que está aqui para ter um ajuste mais fino, né? Mas provavelmente ele vai ficar. Ó, você vê que ele até chegou já no gráfico aqui em cima do valor do PID, né? Ó, o gráfico, a linha vermelha, que é a minha temperatura atual, né? Já está em cima do meu set point aqui. E o legal é que aqui no bloco PID você viu que dá para acompanhar aqui, ó, a saída Output PWM, né? Que é aqueles pulsos que ele está mandando para fazer o controle do meu relé de estado sólido, que está mandando a potência para minha resistência, né? Eu corri um vídeo um pouquinho, mas praticamente aqui deu coisa de 3 minutos, a temperatura praticamente já se estabilizou. Você viu que a temperatura atual ali está dando 70,3, mais ou menos, né? E o meu set point é de 70. Você pode até ver que pelo gráfico aqui, uma linha já está sobrepondo o outro, né? O set point com o set point desejado com a temperatura atual. E tudo isso, gente, eu trago dentro do curso que eu tenho de programação de CLP, onde eu explico com mais detalhes, né, sobre o PID, sobre o controle em malha fechada. Tem até, fora aqui o controle de temperatura, igual eu estou mostrando para vocês, dentro do curso tem exemplo de controle de válvula, né, uma válvula elétrica, física mesmo, mostrando direto nas aulas como você fazer o controle de uma válvula, ela abre, fecha conforme a necessidade, né? Então tem exemplos muito legais e até exemplo utilizando o próprio simulador, que dá para você testar no seu computador sem precisar ter um equipamento físico, tá bom? Então esse era o objetivo aqui. Me fala aí se você já viu esse tipo de controle, se você já utilizou, ou você que é novo aqui, está querendo aprender a programar CLP, né? Provavelmente já deve ter visto algum controle de temperatura, né, funcionando num processo ou numa máquina, né? E aqui você está tendo a oportunidade de ter uma ideia para você ver o que é utilizado. Tá? E não é um bicho de 7 cabeças, tá, pessoal? É uma coisa bem simples, por isso que eu gosto de sempre estar mostrando aqui e eu explico bem isso daqui nas aulas que a gente tem lá dentro do curso, tá? Então é isso que eu queria mostrar um pouquinho para vocês, para ter uma ideia aqui de uma tela de controle de temperatura, para vocês terem uma ideia qual que é o bloco, o principal bloco, né? Um dos principais blocos de controle em malha fechada mais utilizado na indústria, que é o PID, e é isso daí. Então não esqueça de deixar seu joinha aí se você gostou desse vídeo, tá? Meu muito obrigado por você ter assistido até aqui e não esqueça depois de acessar o nosso site lá da CLP Fácil, tá certo? E para você que quer aprender mais, quer se desenvolver mais na programação de CLP, eu vou deixar um link aqui nas descrições do vídeo para você acessar e conhecer um pouquinho o nosso curso lá. Vou deixar o site, o link aqui do site do nosso curso de programação de CLP para você conhecer mais, para você que quer aprofundar nesse universo da automação industrial. Tá bom? Valeu, meu muito obrigado e até mais!